Olá pessoal, vamos começar agora o nosso estudo sobre filas. Primeiro, o que nós veremos aqui nesta aula? Vamos entender fila, enfileirar ou enqueuing, desenfileirar, dequeuing, ver qual é o próximo da fila, pick, esvaziar a fila, clear, e mais algumas coisas que nós veremos depois. Primeiro, parece até óbvio, né? Mas vamos identificar o comportamento de uma fila. Vamos analisar aqui uma fila qualquer. Então nós temos aqui o início da fila e o final da fila. Uma questão importante é você identificar exatamente o sentido da fila. Então a gente primeiro precisa entender o sentido da fila. Bom, o início da fila é o primeiro elemento. Então aqui nós temos esse jovem aqui, que é o primeiro elemento da fila. E o último elemento da fila será este elemento aqui. Então, por isso que depende muito do sentido. Aqui nós temos uma representação gráfica de como ficaria na memória, né? Então eu tenho aqui os elementos de uma fila, assim como em vetores e listas, sempre começa o índice, todo elemento da fila tem um índice e sempre começando do zero, tá bom? E o último elemento sempre vai ser n mais 1, quer dizer, a quantidade de elementos, e quando você for inserir algum, sempre vai ser o n mais 1. Então toda vez que você inserir um novo elemento na fila, ele vai descobrir quem é o último elemento e vai adicionar um novo elemento na fila. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Essa regra a gente vai ouvir muito, né? Durante o tempo que a gente estiver trabalhando com fila. First in, first out. Primeiro a entrar é o primeiro a sair. De fato, se o elemento entrou primeiro na fila, ele automaticamente sairá também primeiro da fila. Então a gente tem o processo de enfileirar. O que é o processo de enfileirar? É colocar na fila. Então nós temos uma simulação nos slides seguintes, exatamente como isso funciona. E desenfileirar é o ato de remover o elemento da fila. Então eu insiro sempre o elemento no início da fila, eu insiro sempre um elemento ao final da fila. Se a fila estiver vazia, é óbvio que este que foi inserido agora vai ser o primeiro elemento da fila. E assim por diante. Então, se eu tenho um elemento, o próximo elemento vai ser o segundo, o próximo vai ser o terceiro. E na hora de sair da fila é sempre pelo início da fila, pela base da fila. Então, muito bem, enfileirar, desenfileirar. Enfileirar, a inserção de um novo elemento se dá ao final da fila, após o último elemento. Desenfileirar, dequeuing, a remoção de um elemento se dá no início da fila. Esse som aí é justamente para simular uma fila, né? Porque geralmente quando você está esperando alguma coisa e você está numa fila e a sua vez de ser chamado, tá ali, você realmente é chamado com um som característico, né? É só para enriquecer aqui nossa ilustração. Então vamos analisar o comportamento da fila agora de forma mais gráfica. Então nós temos essa senhorinha aqui, que está no início da fila, a nossa atendente aqui aguardando o início dos trabalhos. Por enquanto ela foi enfileirada, então nós só temos essa menina aqui na fila. Vamos enfileirar mais um, ou seja, chegou mais um. Aí chegou mais um elemento à fila, tá aqui, o elemento é o segundo elemento da fila. Vamos enfileirar mais um, então nós temos aqui um novo elemento da fila, que agora passou a ser o terceiro elemento da fila, que tem o índice 2, né? Sempre lembrando que obedece a essa característica, o índice. Então, índice 0, 1, 2 e assim por diante. O primeiro elemento da fila tem índice 0. Mas aqui a gente vai falar
em relação à posição, como nós estamos vendo aqui. Então, o primeiro elemento da fila é a menina, o segundo é o segundo menino de azul, o terceiro é esse menino de verde. E vamos agora enfileirar mais. Então, enfileiramos mais um e mais um. Vamos botar mais alguém na fila. E ainda mais uma senhorinha aqui na fila. Então, esse processo de enfileirar é exatamente isso. Vamos pensar uma fila, né? E a partir desse pensamento, a partir dessa ilustração na memória, você pode pensar abstratamente que é exatamente isso que funciona quando você está implementando uma fila em um programa. Agora vamos trabalhar o desenfileiramento, ou seja, vamos desenfileirar. Então, neste caso aqui, primeiro elemento da fila, olha o sentido da fila aqui que eu falei para vocês, olha o sentido da fila, tá? Então a fila sempre vai caminhar aqui, ó, neste caso aqui ele está caminhando da esquerda para a direita. Então, o primeiro elemento da fila aqui é essa moça que chegou primeiro, então nada mais justo que ela seja atendida primeiro. Então essa mocinha vai ser atendida primeiro, ela está em atendimento. Então, nesse momento, ela passou a ser atendida. E aí, o que aconteceu com essa menina? Esse atendente aqui, lá no sistema dela, já deve estar mostrando, ó, o próximo da fila. O próximo da fila vai ser esse camaradinho aqui. Então, ela está atendendo, essa menina está em atendimento e ela já sabe quem é o próximo da fila. Agora, vai ser a vez desse menino ser atendido. Tá lá. Agora o menino está sendo atendido e o próximo da fila é o outro que estava imediatamente após ele. O próximo índice da fila. E assim por diante, olha. Agora aquele elemento foi atendido e o próximo da fila é o outro. E assim por diante vai embora. Agora é este, o azul está sendo atendido, o outro está aguardando. E agora esse menino de laranja está sendo atendido e a moça, que era a última, agora é a próxima da fila. E agora a senhorinha está atendendo e não tem mais ninguém na fila. A fila está vazia. Então, por exemplo, se por algum motivo eu queira esvaziar a fila, por exemplo, não tem mais ninguém, não quero atender ninguém hoje, então vamos terminar essa fila aqui. Então a gente pode apagar, né, dar um clear naquela fila e aquela fila vai ser apagada, os elementos sairão da fila e pronto, acabou a história. E aqui está um exemplo, uma exemplificação aqui de um enfileiramento. Então nós temos aqui um enfileiramento. Então esse enfileiramento, ele está mostrando como a gente faz isso com o C#, tá? Então essa implementação aqui é exatamente como que a gente utiliza a fila. Fila faz parte do pacote da classe, né, que pertence ao pacote System Collections Generic. Então, System Collection Generic é o pacote que a nossa fila pertence. Em inglês e no C#, fila é chamada de queue. Então, para implementar uma fila, ou vou instanciar uma fila, eu preciso definir que tipo de fila que tipo de elementos a fila vai conter, da mesma forma que uma lista, da mesma forma que um vetor. Então, eu tenho aqui queue e falar o tipo de dados que a fila vai armazenar, o nome da variável referência, que vai fazer uma referência a esse conjunto de dados em memória, e aqui então ele está iniciando uma nova fila de string. Poderia ser int, poderia ser decimal, poderia ser, enfim, você que decide, ou a necessidade do seu software naquele momento. Aqui é o comando para a gente enfileirar. A gente pega a variável objeto, né, a fila, e em queue, ou seja, enfileirar, e eu vou adicionando os elementos. Como é uma string, eu estou passando strings aqui. Então eu enfileirei 4 elementos aqui à fila. E depois aqui eu estou fazendo um for each para percorrer esses elementos.
Quando eu executo esse programa, ele vai mostrar exatamente aqui, ó, os elementos que eu enfileirei. Então aqui é a forma como a gente enfileira elementos. E aqui, olha, nós temos um exemplo de desenfileirar. O desenfileirar é o seguinte: eu tenho aqui a fila enfileirada, como os elementos na fila, como a gente já viu no slide anterior. E agora eu estou simulando um tempo para que ele vá desenfileire aqui o próximo elemento, ou na verdade desenfileire, né? Desenfileirar aqui a gente chama o método dequeue. Então fila.dequeue significa que eu estou tirando o elemento da fila. Repare que aqui eu não especifico quem eu estou desenfileirando. Uma vez que eu coloque fila dequeue, ele vai pegar o primeiro elemento da fila e vai atender, ou seja, vai remover da fila, vai entrar em atendimento, tá? Se eu quiser saber qual é o próximo elemento dessa fila, é só emitir o comando pick. O comando pick, ele vai mostrar para gente qual é o próximo elemento da fila. E com isso a gente pode fazer um programinha bem legal. Então na próxima aula nós vamos fazer um exercício no mão na massa, o hands-on mesmo, para a gente ver como funciona esse processo na prática de enfileirar, desenfileirar, ver qual é o próximo, e vamos fazer um simulador de exatamente fazendo isso, enfileirando, desenfileirando, tá bom? É isso aí, nos vemos na próxima aula, onde faremos um exercício prático sobre fila.